convidados ilustres, para celebrarmos juntos esse dia tão especial. E quero convidar ele que será o ministrante da cerimônia, onde se encontra o pastor Gasparino. Convidamos a adentrar nesse instante o porta-bíblia Lucas. Vamos aplaudir, pessoal. Convido a adentrar então os padrinhos dos noivos. Convidamos os avós Édio e Maria Aparecida. Olha só como estão lindos. Vamos aplaudir aí. Também os pais do noivo. Onde está? Senhor Eurípides e a senhora Rosa. Vamos aplaudir, pessoal. Senhor Eurípides e a senhora Rosa. Também os pais da noiva, Túlio e Dona Edna. Bem-vindos! Júlio e a Júlia são os noivinhos. Com muita alegria, convidaremos nesse instante
o noivo Fernando. Vamos receber a florista, com vocês, Maria Valentina. Com vocês, a noiva Nayara. Muito bem-vinda, noiva! Vamos aplaudir, pessoal. Saiu pra tirar água com um cântaro na mão. Aí foi um dia especial de muita emoção. A moça ouviu a história do moço e se apaixonou. Aí o sentimento era tão forte que ela o desejou. Ai, nem mesmo o deserto a fez desistir. Deixou tudo pra trás e foi ao encontro do rapaz. Amou Isaac assim, de forma tão especial, que quando de longe ela o avistou, sorrindo perguntou: quem é este? Ponha o véu sobre os
seu rosto. Esse é o seu amado, esse é o desejado do teu coração. Ponha o véu sobre o seu rosto, esse encontro Deus marcou. Venha conhecer de perto esse universo de amor, pra sonhar, para amar, conquistar, construir e viver esse universo de emoções, pra viver, triunfar, sem ter medo de amar. Vem mostrar ao mundo inteiro o amor que Deus criou para os dois. Obrigado, gente. Sejam felizes, meninos. Esse mesmo Deus os abençoe e os mantém vívidos nessa união. Querido, com a palavra, o ministrante da cerimônia. Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos nesta noite. Nós estamos gratos a Deus por esse momento especial, por poder participar do momento tão especial na vida do Fernando e da Nayara. A palavra do Senhor diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio. E nós estamos nesta noite para celebrar juntos com os amigos, parentes, família, convidados, esse ato tão honroso. Então nós estamos reunidos nesta noite na presença de Deus, de todos vocês que vieram testemunhar esse momento solene, solenizar diante do Todo-Poderoso o casamento deste homem e desta mulher. Casamento, a palavra do Senhor diz que é um estado honroso, e ele foi santificado pela própria presença do Senhor Jesus Cristo lá em Caná da Galileia. E as Sagradas Escrituras nos dizem que esse ato deve ser honrado por todos. Queridos, senhores, senhoras, o casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus, considerando-se os fins os quais ele foi ordenado, isto é, para o companheirismo, o apoio, o consolo que os esposos devem proporcionar um ao outro, e isso enquanto viverem. O casamento, ele foi ordenado para dar continuidade à Sagrada Família, para que os filhos, que são herança do Senhor, sejam criados em retidão e respeito às coisas de Deus. E ainda o casamento contribui também para o bem-estar da sociedade, para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade e a verdade de geração em geração. No jardim do Éden, Deus instituiu esta união a partir do primeiro casal. A primeira instituição existente é a instituição familiar, criada pelo próprio Deus no jardim do Éden. Isso foi feito a fim de tornar feliz toda a humanidade. Então os seres humanos o têm praticado para dar consistência, o têm legalizado. E pode-se dizer então que o casamento é um contrato jurídico de uma união espiritual. E a palavra de Deus expressa que o casamento deve ser digno de honra. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Então aqueles que se casam
decidiram aceitar esse estado honroso. Eu quero pedir àqueles que podem se colocar de pé, os noivos vão continuar aqui nessa posição. Que, por favor, aqueles que podem se colocar de pé, nós iremos orar ao Senhor. Vamos pedir que a presença santa do Senhor, assim como Ele esteve ali no casamento em Caná da Galileia, esteja conosco, abençoando esse casamento nesta noite. Curva suas cabeças e feche os olhos e ore comigo, por favor. Nosso Pai e Deus, nenhum dos nossos prazeres será perfeito se Tu não o tornares completo. Faltará algo sublime em nossas horas mais felizes se Tu não nos acompanhar com as Tuas bênçãos. Suplicamos-te, pois, que assim como o Senhor Jesus esteve presente nas bodas de Caná da Galileia, assim também nós possamos desfrutar do gozo da Tua presença neste momento, durante esta cerimônia. Pedimos que a bênção da Tua presença seja uma realidade na vida deste homem e desta mulher, que vão fazer um juramento solene diante de Ti e de todas essas testemunhas, de modo que a lembrança desta hora santa os fortaleça e os console em meio a todas as provas e mudanças que o futuro lhes trouxer. Que a plenitude da Tua presença seja uma realidade em todas estas situações. Ó Senhor nosso Deus, manifesta a Tua sabedoria, o Teu amor e a Tua direção nesta hora, nesta noite, nesse casamento. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Podeis assentar. Fernando, Nayara, vocês vieram a mim, ministro do Evangelho de Cristo, para serem unidos diante de Deus pelos laços do sagrado matrimônio. E isto representa um passo sério e solene, onde um assume perante o outro um compromisso de enfrentar as circunstâncias que lhes apresentarem, sejam elas de riqueza ou pobreza, de alegria ou de tristeza, de saúde ou de enfermidade, e compartilharem tudo o que a vida dá, e tudo também o que ela tira, mantendo a fidelidade um para com o outro, como esposa e esposo, conforme foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. Eu quero compartilhar uma palavra com o Fernando, com a Nayara, com os senhores e senhoras que estão aqui presentes nesta noite. Palavra de Deus no livro de Cantares, capítulo 6, versículo 3. A palavra do Senhor diz a seguinte frase: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, como queiram chamar, é um dos livros mais pequenos da Bíblia Sagrada. É um livro que o rei Salomão, inspirado por Deus, escreveu sobre o seu amor que cultivava por sua noiva, a Sulamita. Essa era de origem humilde, e que o rei havia escolhido em Israel. A história se assemelha à história contada aqui no início. E o enredo desse poema bíblico diz o seguinte: o contexto é esse. A Sulamita e seus irmãos trabalhavam nas vinhas do rei Salomão.
E o rei, certa vez, indo olhar a sua vinha, indo olhar os seus negócios, tira a sua roupa real e veste-se como um trabalhador, um contador, um fiscal, aquele que observava todo o trabalho. E observando ali o trabalho que estava sendo feito na sua vinha, ele depara com a sulamita. E quando seus olhos a vê, ele se apaixona por aquela moça. O seu coração é tomado de um sentimento especial por aquela moça. E ela olhar também para aquele rapaz, até então agora um trabalhador também da vinha, ela também se apaixona por ele. E o rei termina ali as suas atividades e retorna para a sua cidade sem contar para aquela moça quem ele era. E na temporada do ano seguinte, ele volta. E novamente eles se encontram. E agora ele deixa uma promessa de casamento. Ele pede aquela moça em casamento. E ela aceita se casar com aquele rapaz. E ele novamente tem que voltar. E mais um ano se passa. E ao terminar o ano ele volta. E agora ele revela quem era ele. E aquele rapaz era nada mais, nada menos do que o poderoso rei Salomão. Bem, eles se casam e o texto bíblico relata nesse poema cantado que eles tiveram uma linda noite de núpcia inesquecível. Mas no período da ausência do rei, ou do noivo, daquele que estava prometido, as moças que compartilhavam ali com a sulamita, as suas amigas, questionavam: cadê o seu noivo? Por onde está o seu amado? Porque ela expressava com sentimento muito forte que havia encontrado alguém que seu coração estava apaixonado. Mas ela era questionada: por onde anda o seu amado? E a resposta que ela tinha era essa desse texto: eu não sei por onde anda o meu amado, eu não sei o que ele está fazendo, mas uma coisa eu sei: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Queridos, com esse texto bíblico, eu quero compartilhar uma palavra que possa nos dar direção nesta noite para as nossas vidas, para aqueles que estão contraindo casamento, para aqueles que ainda irão passar por esse estado honroso e aqueles que já passaram há tempo. Nós temos aqui a voz, então... Mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa e ela é atual. Ela se atualiza em todos os tempos. Então ela serve como conselho e direção para nós nesta noite. Casamento é uma aliança, um compromisso. O casamento é uma aliança estabelecida por Deus e vivida diante de Deus para expressar simbolicamente a união de Deus e o seu povo, por meio de um amor real e verdadeiro. Quando nós falamos em casamento, nós temos uma base, um alicerce, chamado amor. O profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 14 e 15, ele diz: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da mocidade. Orientação da palavra do Senhor.
Portanto, o casamento é uma aliança que primeiro requer dependência e unidade, pois exige uma entrega total de um para o outro. Esse momento aqui é uma declaração dessa entrega para todas essas testemunhas. Segundo, requer fidelidade, pois fundamenta-se em promessas mútuas. Daqui a pouco, promessas serão feitas. E terceiro, requer a presença de Deus. A garantia da felicidade em um casamento sempre vai permear pela presença de Deus. Na criação da mulher, lá ainda no jardim do Éden, ficou claro a necessidade que o ser humano tem de um companheirismo. O Senhor, olhando para o homem, disse: não é bom que este esteja só. Far-lhe-ele uma adjuntora, uma companheira, uma auxiliadora, alguém que vai estar ao seu lado. Então já foi percebido por Deus que o homem tem a necessidade de companheirismo. O homem não foi feito para a solidão, mas para a comunhão, para a comunicação um com o outro. E por isso a Sulamita afirmou: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Porque um casamento, os cônjuges passam a pertencer um ao outro. E nada expressa melhor do que essa palavra da Sulamita: agora eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Há também a ideia de complementação. O que falta no homem, a mulher supre. O que falta na mulher, o homem supre. A independência que tiveram enquanto solteiros, agora é substituída por uma dependência em amor, amizade e respeito. A palavra de Deus não só diz que não são mais dois, mas agora uma só carne. É Deus que os uniu, e esta união deve ser mais completa possível. É de corpo, é de propósitos, mas acima de tudo é uma união de alma. E a mais importante de todas também é uma união da fé. O casal deve ter a mesma fé. Como o servo de Deus disse no passado, esse é Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que assim seja com a união de vocês. O seu casamento é uma aliança e ele requer sempre dependência e unidade. Fernando e Nayara. O casamento é uma aliança também que requer fidelidade. Porque ele se fundamenta em promessas. Promessas da palavra de Deus, promessas de um para com o outro. Na declaração apaixonada da noiva de Salomão, a Sulamita, fica claro o senso de fidelidade. Cadê o seu amado? Por onde ele anda? Nós há tempo não o vemos. Ela diz: não importa, eu tenho um compromisso de fidelidade com ele. Eu sou dele e ele é meu. Nós temos um compromisso de fidelidade. Somente a fidelidade conjugal, em todos os momentos da vida, é que pode trazer segurança ao casal. A fidelidade é como um muro protetor.
com cerca eletrificada, portões fechados e com cadeado que não se pode abrir. Deus estabeleceu a intimidade mais profunda entre um homem e uma mulher para ser vivida dentro do contexto do casamento. Viver esta verdade é mostrar o que é estar casado. Essa é a razão mais elevada para um casamento existir. Portanto, o casamento diante de Deus e de todas as testemunhas nesta cerimônia é uma aliança. Aqui está se consolidando uma aliança, onde o marido e a mulher prometem fidelidade. Vocês terão uma aliança para carregar no dedo, anelar. E ela será um sinal para todos da sociedade. Todos que verem essa aliança saberão que há uma aliança estabelecida entre Fernando e Nayara. Não estão mais disponíveis porque estão comprometidos. O Fernando tem dono, a Nayara tem dono, assim como a Sulamita declarou: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E por fim, finalizando essa palavra, eu quero dizer que o casamento é uma aliança que requer a presença de Deus. É necessário a presença de Deus no casamento. Cada aspecto que forma o casamento é importante. A casa é importante, o trabalho é importante, a amizade é importante, o dinheiro é importante, mas a base mesmo é a presença de Deus, fundamentada no amor. Todo casamento deve ter as suas amarras em Deus, que uniu o homem e a mulher. Sem a presença de Deus no relacionamento, não tem segurança de ser duradouro. Fernando e Nayara, vocês precisam viver além das emoções. Senhores, senhoras, vocês precisam cultivar a presença de Jesus na vida de vocês, na relação de vocês. A Bíblia conta que o primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa, em um casamento lá em Caná da Galileia. A presença de Jesus naquela festa foi solução para um problema circunstancial que ocorreu, mas que foi resolvido simplesmente porque Jesus estava presente naquele casamento. A presença de Jesus no casamento possibilita a solução dos problemas circunstanciais que a vida nos traz. Assim vai ser com vocês. A presença do Senhor respaldará com orientação, com soluções, ao cultivar a presença dele em seu casamento. A chave de uma vida conjugal e familiar cheia de alegria e fidelidade, e felicidade também, está precisamente nisto, em cultivar a presença de Deus no relacionamento. Que vocês não se esqueçam que o casamento é uma aliança, que requer dependência e unidade, porque exige uma entrega total de um para o outro. Requer fidelidade porque se fundamenta em promessas mútuas e requer a presença de Deus. Assim vivam o amor intensa e maravilhosamente sobre a bênção de Deus. Que os irmãos, que todos digam amém. Que assim seja na vida desse casal, que eles possam viver esse amor com toda intensidade. Há uma orientação bíblica para o casal.
e serve para todos nós que nos encontramos nesse estado nesta noite. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25, a seguir diz assim a palavra do Senhor, uma orientação para os maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, ninguém nunca odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também, vós, cada um em particular, para todos nós, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E uma palavra para as mulheres: a mulher respeite o seu marido. Orientados pela palavra do Senhor nesta noite, nós passaremos agora a parte do noivo e da noiva. Eu quero convidar aqueles que se pode, em mais um momento, se colocar de pé. Esse é um momento especial em que eles estarão fazendo os votos. E eu ouvi uma orientação ali atrás aos padrinhos que estejam atentos, né? E esse voto é um compromisso diante de todos, uma responsabilidade que o noivo e a noiva assumem neste momento, mas que também nós que somos testemunhas assumimos no cuidado e no zelo desse casal. Pode ficar de pé um momento, amém, para que vocês possam fazer esse voto. Fernando, você promete diante de Deus e de todas essas testemunhas aqui presentes receber Nayara Dias Alves Teixeira como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim. Amém. Nayara, você promete diante de Deus e dessas testemunhas que aqui estão, receber Fernando Elias Silva como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim. Amém. Os irmãos podem aplaudir esse casal nesse momento? Amém. Então nós passaremos as alianças. Fernando, que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do seu amor por Nayara. Usando essa aliança Como símbolo da nossa união, como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração unindo a ti meu coração e minha vida. e minha vida. Pode colocar a aliança.
Nayara, que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do seu amor para com Fernando. Usando esta aliança Como símbolo da nossa união, eu me caso contigo. unindo a ti o meu coração E a minha vida. Pode colocar a aliança. Ore comigo, por favor, nesse momento. Vamos orar ao Senhor e apresentar agora esse casal diante do Senhor e pedir que as bênçãos do Senhor seja derramada sobre a vida deles. Curva suas cabeças, feche os seus olhos e ore comigo, por favor. Deus eterno, Criador e Consolador do gênero humano, doador de toda a graça espiritual e autor da vida eterna. Abençoa este homem e esta mulher, a quem abençoamos em teu nome, a fim de que eles vivam sempre em paz e em amor, conforme os teus santos mandamentos, conduzindo o lar e a vida deles de acordo com a tua santa palavra. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos-te, ó Deus Todo-Poderoso, que continues a ser o Salvador e guia de suas almas imortais, para que, mediante a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, alcancem a glória eterna. Assim nós abençoamos esse casal, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Visto que Fernando e Nayara, aqui presentes, consentiram ambos em ingressar no estado de matrimônio, diante de Deus e de todas estas testemunhas que aqui estão, havendo ambos dado o empenho de sua fé e palavra um ao outro, o que manifestaram pelas suas declarações e pela união das suas mãos, eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Deus uniu, não separe o homem. Que Jesus Cristo, Filho, o Deus Pai Todo-Poderoso e o Espírito Santo vos abençoe e vos guarde e vos mantenha firmes. Que o Senhor, em sua misericórdia, volte para vós os seus olhos de harmonia e vitória, de tal maneira que vos encha de sua graça e as bênçãos espirituais, que possais viver neste mundo em seu santo temor, e no mundo vindouro possais gozar da vida celestial e eterna. Que todos digam amém. A realização desse casamento é a realização de um sonho nosso, joia, que somente conseguimos nos presentear agora, né, após 13 anos, joia. Em segundo lugar, eu quero agradecer aos nossos familiares, tá, tanto maternos quanto paternos aqui, falando em nome de Nayara e eu, que fazem prova, né, desse casamento, desse enlace. E finalmente, aos amigos aqui, né, queridos amigos presentes, né, eu vejo amigos aqui das diversas fases, né, da minha vida, desde a infância, né, passando aí pela adolescência, faculdade, e mais recentemente aqui na nossa Confraria do Amor, né. É um prazer celebrar o nosso casamento com vocês. Quero que todos estejam à vontade,
curtam bastante a nossa festa. Teremos aqui logo mais uma banda. Todos levantem aí para o brinde. Saúde, pessoal. Bora vazar! Pensa um cara doido, doido por forma, cerveja e mulher. Pensa um povo doido, doido pra dançar até pé. Pensa um cara doido, doido por forma, cerveja e mulher. Pensa um povo doido, doido pra dançar até pé. Então vamos combinar, eu sou doido pra cantar e você doido pra dançar. Não é difícil entender, e comigo o piseiro rola até amanhecer. Balançaram no meu shotão, que forró legal, meu irmão, explodiu. E essa agora é a sensação, toque todo paredão. Balançaram no meu shotão, que forró legal, meu irmão, explodiu. E essa agora é a sensação, toque todo paredão. Mentira, casou. Casou, né? Casou. É um, é dois, é três. Ninguém pegou. Isso, Leonardo. Pinguço. Pinguço. I found a love